Um chamado a responder à voz do Senhor é o tema dessa manhã. Não temos slide, nós vamos para a Bíblia. Um chamado a responder à voz do Senhor. Irmãos, como igreja, nós temos orado ao Senhor, nós colocamos um tema que não foi da nossa cabeça para o ano de 2025, para nós avançarmos no Senhor. Avançarmos em Deus, avançarmos no relacionamento com Deus. Novembro do ano passado, o Senhor nos trouxe uma palavra nos chamando a águas profundas. A palavra de Ezequiel 47, pedindo para que nós saíssemos do raso para ir a águas profundas. Não sei se vocês se lembram. Mas aquela palavra, ela veio assim, marcando algo que o Senhor estava nos chamando como igreja. Realmente para sair do raso e para águas profundas. Então o Senhor começou a intensificar essa mensagem, quando nós fomos orar, para qual fosse a nossa mensagem do ano de 2025, aquilo que a gente ia percorrer. Então veio ao nosso coração de nós avançarmos no Senhor, continuar avançando, de sair realmente do raso, de sair do lugar. Recebemos a palavra do Senhor de avançarmos nesse relacionamento com Ele. Quando aprendemos que temos que sair da multidão, daqueles que estão atrás de Jesus, porque eles querem algum benefício, e ouvir o chamado do Senhor, para nos tornarmos discípulos do Senhor. E para ser discípulo do Senhor, Ele apresentou ali para as multidões, Ele falou, quem quiser ser o meu discípulo, e Ele vai falar 3 coisas, vocês precisam me amar mais do que todas as coisas, porque Ele fala, quem não deixar pai, mãe, tudo por amor a mim, não é digno de mim. Não é porque aquela era uma regra de deixar, mas se fosse necessário deixar, deveria deixar. Cada um tome a sua cruz e siga-me, dizendo, olha, me seguir não vai ser um mar de rosas. Tomar a cruz significa que é sofrimento. Vocês estão dispostos? É isso que é para ter um discípulo. Um discípulo, ele precisa calcular os preços, calcular, e ele vai dar um exemplo. Quem é que vai construir uma torre e ele não senta para calcular quanto ele vai gastar naquilo? Então, ele está dizendo assim, saiba que para me servir é caro. Vocês querem? Estão dispostos? Então, venham. O que ele estava querendo dizer? O que tiver que ser renunciado, tem que ser renunciado. O que tiver que ser deixado, tem que ser deixado. Porque, irmão, ser discípulo do Senhor é uma honra. E essa palavra parece assim, nossa, isso daí é só perder, é só ficar ruim, é só desse jeito. É, porque o reino de Deus é assim, aquele que perder, ele vai ser achado, né? Esse é o contrário da palavra do Senhor. E é isso que nós temos orado e buscado para nós avançarmos como igreja, de não ser só da multidão, de ser um discípulo e de ser amigo, porque Ele falou para os seus discípulos, eu quero que vocês sejam meus amigos. E na ressurreição Ele disse, eu quero que vocês sejam as minhas testemunhas. Então nós temos orado para ser testemunha do Senhor, pregar ao Senhor com sinais e maravilhas, contar para as pessoas o que nós temos visto, vivido e ouvido do Senhor. Aquele que é testemunha, aquele que fala daquilo que ele está vivendo. E nós temos buscado e percorrido isso. E de lá para cá, irmãos, nós temos domingo após domingo orado e buscado o Senhor, qual que é a palavra para essa semana? E o Senhor tem nos falado, tem nos chamado ao avanço. Nós entendemos que para a gente avançar no Senhor, nós precisamos conhecer mais a Deus, e temos orado por isso. E orando, nós colocamos mais uma série, as excelências de Cristo, para trazer mais dos atributos, mais da palavra, mais do conhecimento, e despertar a igreja. E tiveram palavras muito boas, muito fortes, que mexeram muito com o nosso coração, que deixou a gente muito constrangido, sim ou não? Com o amor do Senhor, e a cada palavra um apelo, eu preciso mudar de vida. Que amor é esse? Que Deus é esse? Que poder é esse? Que sacrifício é esse? Eu preciso mudar de vida. E aí, às quartas-feiras, para quem tem vindo, vocês sabem que tem sido um céu na terra aqui. E que Deus tem falado nesse lugar. E que o Senhor tem, assim, movido de uma forma maravilhosa. As terças-feiras, então, a gente vê que não são reuniões isoladas, há uma fala de Deus, há um chamado de Deus para nós. Por que Deus está nos chamando para isso, irmãos? Por que o Senhor tem nos falado, nos enviado profetas, homens e mulheres de Deus que têm falado conosco? Ano passado, quando nós recebemos o seminário da Lani, uma das mulheres que estavam com ela veio, e quem estava aqui no final viu,
A palavra que Deus trouxe, dizendo que tem algo grandioso nesse lugar, que tem algo poderoso neste lugar, mas ele disse assim, precisa acontecer duas coisas aqui. Ela falou, arrependimento e santidade. O povo precisa ser preparado, esse lugar precisa ser preparado, porque o que Deus, o derramar do Senhor sobre o que Ele tem aqui, nós precisamos ser esse odre que vai conter esse derramar. Aleluia. Então, queridos, a gente precisa encarar tudo isso como muita honra. É muito privilégio. Porque o nosso Deus é esse, mas nossa, gente, aqui, essa igrejinha pequenininha, Ele gosta das coisas pequenininhas, não sei porquê, mas a Bíblia está cheia dos pequenininhos que Ele fez alguma coisa, né? Então, isso é privilégio, isso é honra, irmãos. E Ele está nos chamando para isso, porque Ele tem um propósito. Ele não quer a gente do mesmo jeito. Ele quer se revelar mais. Ele quer se mostrar mais para derramar. E a gente não tem ideia da dimensão do que Deus quer fazer. Mas uma coisa nós precisamos dar uma resposta àquilo que Deus tem falado nesse lugar. Nós precisamos dar uma resposta para o Senhor. Apocalipse 3, 22 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito fala, nosso Deus fala, nós temos um Deus que fala e tem falado. A voz que tem falado aqui não é a voz da Tânia, não é a voz do João, não é a voz do Abner, não é a voz do Tony, não é a voz de Deus, irmãos, que tem falado nesse lugar pela misericórdia. Por tamanha misericórdia, mas qual é a resposta que a gente tem dado a isso? Qual a resposta que a gente tem dado para o Senhor? Porque o que Ele fala para o povo que Ele ama. Ele fala para o povo que Ele tem algo tremendo. Ele fala para o povo que Ele está preparando, e a gente precisa levar a sério. A gente precisa levar muito a sério o que Deus fala. Repito, é mais uma pregação de domingo, a pastora pregou. Ou o João pregou. Não, nós viemos ouvir a voz de Deus, e isso é muito sério. Nós precisamos, Senhor, irmãos, mudar a nossa atitude. Muitas vezes a gente tem chorado aqui no domingo, a gente tem chorado, a gente tem se derramado, mas na segunda-feira parece que se esqueceu o que ouviu no domingo anterior, no dia anterior, eu já ia falar no domingo à noite, no dia anterior. A palavra de Deus diz, Jesus disse no Sermão do Monte, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, vou falar já a segunda parte. Mateus 7, 26 e 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e bateram com força sobre aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A palavra que eu trago para nós nessa manhã é uma palavra de alerta, que nós precisamos dar uma resposta àquilo que o Senhor tem falado para nós. Eu vou repetir. Mateus 7, 26 e 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ele será comparado a um homem insensato. Então, cada vez que eu ouço a palavra do Senhor e não pratico, nós somos comparados a insensato. Qual insensato? Aquele que pegou a casa dele e construiu sobre a areia. E aí soprou o vento, soprou a chuva, e a casa não resiste. Ela desaba, e é grande a ruína. O que é o vento? O que é a chuva? O que é tudo isso? São as lutas, são as dificuldades, são as batalhas espirituais que a gente passa aí na vida, são as coisas que a gente sofre. Acontece que se nós ouvirmos a palavra de Deus e praticamos, esse é comparado àquele que firmou a sua casa na rocha. Aí veio o vento, soprou o vento, veio a chuva, veio o rio, mas aquela casa não se abalou, porque ela estava firmada na rocha. Então, irmãos, muitas coisas que nós vivemos na nossa casa, família, finanças e profissão, algumas são legítimas, e o Senhor está ali, a gente está suportando, firmado na rocha, e algumas delas, eu ouso dizer que não era nem para a gente estar passando, porque elas simplesmente são consequências de que nós temos ouvido a palavra do Senhor e não temos praticado.
Então, quando vem, a gente desaba. Então, quando vem, a gente não tem estrutura para aguentar. Enquanto vem, a gente fica desse jeito. E aí, muitos dos problemas estão na minha falta de praticar o que eu tenho ouvido. Amém? Está dando para entender? Então, são as consequências do comportamento. Na nossa família, no nosso trabalho. Então, ele tem uma raiz. Qual que é a raiz? Eu estou ouvindo a palavra de Deus e não estou obedecendo. E não estou praticando. Quando o Senhor está falando, avance, eu não estou avançando. Quando o Senhor está falando, eu quero me revelar, a gente parece que não está querendo conhecer. Quando o Senhor está falando, eu quero me mostrar, parece que não vai. Irmãos, eu estou pregando essa palavra para toda a família Novo Tempo, mas eu não sei como está a vida de cada um. É o meu pai que sabe, é o nosso pai que sabe. Talvez você está avançando e você está aí, glória a Deus. Talvez você já saiu do lugar, glória a Deus por isso, eu não sei. Mas nós precisamos, mas tem sempre mais. Eu quero dizer, se você já saiu do lugar e está avançando, tem sempre mais, tem muito mais. Deus está nos chamando para muito mais, para esse progresso. E algumas coisas que são necessárias, eu vou falar aqui, algumas coisas que são necessárias. Primeiro, o que eu preciso? Parece óbvio que eu vou falar isso aqui, que a gente bate nesse martelo toda hora. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus, e a gente tem falado muito sobre isso. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Ou com muita gente? Talvez você acha, talvez o Jesus que você está orando e buscando não é o Jesus da Bíblia. Talvez esse Jesus se tornou um ídolo. Por quê? Porque às vezes a gente faz aquela ideia. Jesus é aquele que tem que me dar tudo que eu preciso. Jesus tem que satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. E aí, quando o Senhor não faz, não dá o marido bonitão que você queria, não ajudou você a comprar o carro do ano, a sua empresa abriu e parece que está bem enroscadinha para ir, e na igreja, tem uns irmãos que parece que você não está conseguindo, e parece que vai ficando ruim, e fala, nossa, não está valendo a pena. Servir esse Deus não está valendo a pena. E aqui começa a desanimar, começa a frustrar, ou às vezes vai até embora. Eu quero dizer que esse Jesus que você talvez está pensando, ele não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Jesus da Bíblia não diz que nós não teríamos sofrimento, mas ele garantiu uma coisa, eu vou estar com vocês em todos eles. O Jesus da Bíblia, que ele falou aqui sobre a casa na rocha, ele não falou que a casa que estava na rocha não ia ter vento, nem chuva, nem rio. Falou? Não, vai vir, vai vir. Então, irmãos, nós precisamos, Senhor, eu quero conhecer esse Deus. O Jesus que nós conhecemos é esse Deus. Muitas vezes a gente foi ensinado, talvez onde a gente converteu, ou a gente foi evangelizado assim. Que Jesus é esse gênio da lâmpada. Ou Jesus é assim, se eu fizer tudo certinho, eu vou ganhar uma estrelinha no final do ano. Nós já ganhamos a salvação. Nós já ganhamos a salvação. Jesus já fez, irmão. Então, tudo que eu fizer de certo e toda a minha rendição é simplesmente adoração e gratidão por aquilo que Ele já fez. E nunca vai ser suficiente o que eu vou dar. Eu não vou fazer para ganhar. Ele já é digno de tudo. Ele é digno de tudo, irmãos. Esse é o Jesus que nós servimos. Nós precisamos conhecer Jesus, o Cordeiro e o Leão. Ele é manso, Ele é humilde, Ele é de amor, Ele é de misericórdia, Ele é de graça, graça imerecida sim, mas Ele é de corrigir, porque o Pai corrige, Ele é de mandar aprovação difícil, e se a gente não está acordando com uma palavra, com 2 palavras, com 20 palavras, às vezes Ele vai pegar mais pesado para te acordar, porque esse é o Deus que ama, esse é o Senhor que ama. Alguém dizia assim, a gente precisa parar de achar assim, esse Jesus é tão fofinho. Irmãos, Ele é cordeiro e Ele é leão. Ele é nosso amigo, sim, Ele anda com a gente, sim, mas Ele é todo-poderoso, Ele é o juiz de todas as coisas, então nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. Abra sua Bíblia, Jeremias 7, 23 e 24.
Jeremias 7, 23 e 24. Depois, se você quiser deixar seu dedinho aí também no Hebreus 3, do 7 ao 10. Jeremias 7, 23 e 24. Acharam? Diz assim, o Senhor está usando o profeta para falar com o povo. Mas o que lhes ordenei foi isto. Deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Qual que é o desejo do Senhor, irmãos? Que Ele seja o nosso Deus. É o desejo do Senhor estar com a gente eternamente. E para isso a gente precisa dar ouvidos à sua voz. Então, de novo, deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Na minha versão diz, e andaram para trás e não para frente. Como que diz a sua? Andaram para trás, ao invés de avançar. Então, por que a gente não avança? Por que muitas vezes a gente retrocede? Porque Deus está falando, a voz do Senhor está falando. Porque o Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer a comunhão, o Senhor quer se revelar, mas a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer com o nosso braço, a gente quer fazer da nossa forma não dá certo, a gente anda para trás, irmãos. Oh, não dar ouvidos é retroceder. Hebreus 3, do 7 ao 10. É Novo Testamento. Palavra escrita aos hebreus, à igreja que estava passando por perseguição grande na época, acharam? Por isso diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Fica com esse versículo aberto. Tem duas frases aqui muito importantes para a gente pensar. O Senhor está falando aqui para a geração da pós-ressurreição de Jesus, falando para eles do povo do deserto, que ouviram a voz do Senhor, que conheceram, aqui está dizendo uma frase que diz, eles conheceram, os pais de vocês me tentaram pôr as provas, eles viram as minhas obras durante 40 anos, um povo que viu as pragas do Egito, um povo que viu o mar sendo aberto, um povo que viu cair o maná do céu por 40 anos, o povo que viu sair água da rocha, o povo que viu os milagres todos. O Senhor está dizendo, eles viram as minhas obras durante 40 anos. E Ele está dizendo que Ele se indignou por essa geração, porque no final disse, o coração deles sempre se afasta de mim e eles não conheceram os meus caminhos. Ele está dizendo que um povo que por 40 anos viu milagres, sinais e maravilhas, não conheceram os caminhos do Senhor. Viu milagre, viu bênção, viu coisas extraordinárias. E o que aconteceu com essa geração? Essa geração morreu toda no deserto. Morreram no deserto porque viram tantas coisas e não conheceram os caminhos do Senhor. Então, irmãos, receber bênção não está ligado ao quanto a gente conhece do Senhor. O milagre é presente de Deus, é graça de Deus, a gente não merece porque a gente recebe o milagre, a cura, a promoção, a família, todos são presentes de Deus que a gente recebe pela graça, nem é por merecimento. Mas a gente pode receber tantas bênçãos, tantos milagres e passar talvez 40 anos nos caminhos do Senhor e não conhecer os caminhos do Senhor. É por isso que Ele está falando hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração.
Irmãos, eu sei que Deus vai fazer algo grandioso nesse lugar, em sinais e maravilhas, Deus tem falado, vai acontecer, e a gente quer muito ver o agir do Espírito Santo, mas o Senhor está chamando um povo que conheça os seus caminhos. Os milagres, eles acontecem com o objetivo de te levar para mais perto de Deus. De você ver, meu Deus, o Senhor fez isso, eu não merecia, Senhor, eu preciso agradecer, eu preciso me render diante do Senhor. E eu pergunto, será que nós temos conhecido os caminhos do Senhor? Porque os milagres que Ele tem feito para nós, Ele tem um propósito. Quando Ele curava, Ele falava assim, olha, vai, a tua fé te salvou. Alguns Ele falava, não fala para ninguém. Esse daqui, ó, vai e divulga. Quantos foram curados e passaram a seguir Jesus? O cego de Jericó foi curado e a Bíblia fala que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Talvez muitos de nós, ou todos nós até, os que não nasceram no Evangelho, vieram um dia para a igreja porque você precisava de resolver uma situação. E é assim que a gente vem. É ou não é? A maioria é assim. Esse era o entendimento, só que Jesus resolveu a sua demanda. Aí você conheceu os caminhos do Senhor, então você diz assim, eu não largo mais esse Deus. Então é normal a gente vir buscando um benefício, mas aí a gente se apaixona por Ele. Eu não estou dizendo que a gente não deve buscar os benefícios do Senhor, porque Ele disse para a gente pedir, porque Ele vai dar. A gente tem que continuar pedindo, mas eu preciso muito mais conhecer os caminhos do Senhor. Ele está dizendo para essa geração, vocês precisam ouvir a minha voz, porque aquele povo viu e não conheceu os meus caminhos, eu quero que vocês conheçam os meus caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você sabia que a igreja, depois de Atos 2, em Atos, a igreja primitiva, sabe como eles eram conhecidos, além de pequenos Cristo? Eles eram conhecidos como o povo do caminho. O Senhor quer que a gente seja conhecido como o povo do caminho. E o Deus que ama, irmãos, Ele tem falado, e o que nós temos feito do que nós temos ouvido do Senhor. O que nós temos feito? Falamos a semana passada de Apocalipse. O Apocalipse foi a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, para que a igreja se despertasse e ansiasse pelo retorno de Jesus, para que a igreja entrasse num tempo de santificação e de obediência, se preparando para o retorno de Jesus. É o Deus que ama, é o Pai que ama, que diz ao Filho, se revela para a igreja, começa a se revelar ainda mais do que você se revelou até agora. E é por isso que João, na ilha de Pátimo, recebe as revelações que estão escritas no Apocalipse. E Jesus ali, na presença de João, fala, escreve o que eu vou te falar, e manda para as igrejas, para 7 igrejas. E essas 7 igrejas eram 7 igrejas existentes na Ásia naquele tempo. Essas cartas eram para aquelas igrejas naquele tempo. Essas cartas, 7 é o número da perfeição. Essas cartas, na verdade, são para a igreja de Jesus de todos os tempos. Situações que às vezes acontecem na igreja, e o Deus que ama, e o noivo que ama, e que vai vir buscar a noiva, Ele vai escrevendo para a noiva o que ela precisa se consertar. E a cada carta Ele fala, no final, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Ele vai falar para cada uma delas, vai elogiar o que está muito bom, vai reconhecer o que elas têm feito de bom, mas aquilo que precisa de arrependimento, Ele vai falar, olha só o que acontece aqui. Vocês estão tolerando Jezabel. Vocês estão na doutrina de Balaão, é mentira, é prostituição. Olha, vocês estão mornos, e eu não quero ninguém morno. Olha, vocês precisam tomar essa posição. E cada vez Ele falava, arrependa-se. Aí Ele falava, olha, é isso aqui, então arrependa-se. Para a igreja de Éfeso, olha, vocês estão fazendo coisas muito boas. Ensinamentos, cursos teológicos, congressos. A apologética de vocês está maravilhosa. Vocês estão combatendo todas as heresias. Mas eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Então arrepende-te. Lembra de onde você caiu. Vai lá e levanta de novo e começa a praticar as primeiras obras. A palavra de Jesus para a igreja que Ele ama é, examine e vê o que está errado, então arrepende-te. Se levanta, e cada carta Ele traz uma promessa. Tem 2 igrejas que Ele não faz nenhuma repreensão, que é para a igreja de Esmirna e para a igreja de Filadélfia. Há os estudiosos que dizem que também faz um estudo de que essas igrejas foram a história toda da igreja, desde que ela nasceu, e que cada uma representa um tempo da igreja, e também dá muito certo. E eles dizem que a igreja que precede a volta de Jesus é a igreja de Filadélfia e de Laodiceia.
A Laodiceia é aquela que diz, eu estou rica, abastada, não tenho falta de nada. Mas o Senhor fala, na verdade, você é pobre, cego e nu. E a igreja de Filadélfia, que é uma igreja fraca, aparentemente fraca. E o Senhor diz, mas eu tenho me agradado de você. Eu pus uma porta diante de você que não vai se fechar. Ele não tem nada para falar sobre essa igreja. Então, dizem ser a igreja que precede a volta de Jesus. Aquela com luz, câmera, ação e tudo que você possa imaginar, shows pirotécnicos. Mas Jesus não está lá. Riquíssima, mas o Espírito Santo não está lá. Mas ele mesmo assim ama e fala, conserta. E a igreja gloriosa, que é a igreja dos últimos dias. É a igreja que vai ser perseguida, é a igreja que vai passar dificuldade, mas é a igreja que vai encontrar Jesus nos ares. Nem estava no esboço isso, já foi mais 5 minutos. Mas é isso que o Espírito Santo, irmãos, está falando para a igreja. Ele escreve para a igreja que ele ama. Ele escreve para a igreja que ele ama. E ele traz uma promessa para cada uma dessas igrejas. Se vocês se consertarem, olha, no meu reino, vocês vão comer da árvore da vida, vocês vão andar de vestes brancas. Ele vai falando, porque o nosso Deus nos ama e tem promessas para nós, não só nessa terra, mas também na eternidade. Nós precisamos dar uma resposta ao que o Senhor tem falado nesse lugar. O apóstolo Paulo, quando está ensinando a igreja da sua época sobre a ceia do Senhor, porque eles não estavam se preocupando com outros irmãos, comiam primeiro, esqueciam os outros depois. Eles dizem assim, examine esse homem a si mesmo, para comer do pão e do cálice. Porque ele estava dizendo, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. E muitas vezes a gente pensa, ele não está discernindo esse pão, não era só isso. Ele não está discernindo o corpo de irmãos, ele não está pensando nos seus irmãos. Ele não estava também dando valor para a ceia do Senhor, para o corpo do Senhor ali que estava sendo comido. E Paulo vai falar assim, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então eu volto lá no começo, quando eu disse que aquele que ouve a palavra do Senhor não pratica, vai haver, o vento vai vir, vai derrubar, essas coisas vão abalar. Entende, irmãos? Então quando eu tenho uma consciência, eu tenho a palavra pregada, eu tenho a palavra escrita, eu tenho a palavra ensinada, mas eu não me importo com o que o Senhor está falando. Então por isso há consequências. Por isso há entre vós fracos e doentes, e muitos estão morrendo. A desobediência continua matando nos nossos dias. Mas nós não estamos na época da graça. Deus continua o mesmo. Há um chamado para nós nessa manhã. Há um chamado do Deus que ama para nós nessa manhã. Nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. Irmãos, e o nosso comportamento revela o nosso nível de temor ao Senhor. Algumas coisas, outro versículo, Lucas 12, 4 e 5. Lucas 12, 4 e 5, Jesus dizendo assim: digo a vocês, meus amigos, não temam o que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo a esses vocês devem temer. E esse é Jesus. Nós precisamos avançar no temor. Já pregamos isso aqui, nem sei quantas vezes. Nós precisamos avançar no temor do Senhor. E eu disse que nosso comportamento revela o nosso nível de temor. Então, eu vou falar algumas coisas aqui que pode revelar. Começamos com o nosso comportamento nas reuniões. Como é que a gente se comporta nas reuniões? Você sabia que quando a gente se reúne aqui, que não há nada de santo nessas paredes, nem nessas cadeiras, embora sejam muito bonitas e fofinhas. Esse lugar se torna o santuário de Deus quando cada um de nós entramos aqui e começamos a cultuar a Deus. Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, o santuário de Deus. Então, quando nós estamos aqui reunidos hoje, esse lugar é um santuário de Deus, onde Deus vem habitar, onde a presença de Deus se manifesta. Quando a gente vem ao culto, à reunião, nós estamos vindo para prestar um culto de adoração ao nosso Deus.
A gente está vindo para ministrar o Senhor. Nós somos todos sacerdotes, que nós não vamos trazer um cordeirinho degolado, mas a gente vai trazer a nossa vida, o nosso amor, a nossa canção, a nossa oferta, o nosso derramar. A gente está fazendo isso. Então, quando nós estamos reunidos aqui, esse lugar se torna um lugar santo. E como tem sido o nosso comportamento no lugar que se torna o lugar santo? Como tem sido o nosso comportamento no lugar que é o lugar onde a presença de Deus está? Então nós precisamos ter reverência. Quando o Senhor se manifestou a Moisés, Ele disse: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E tirar a sandália dos pés, e assim a sua sandália é suja, traz contaminação, e esse lugar, que é o lugar da minha presença, é santo, não venha com contaminação para esse lugar. Tirar a sandália dos pés era se humilhar, porque quem andava sem sandália era só escravo. O lugar da presença do Senhor é um lugar que se torna santo, poderoso. Para Josué a mesma coisa, quando ele está orando perto das muralhas de Jericó, vem o general do exército do Senhor, e ele não reconhece, mas quando ele fala assim, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo, era o próprio Cristo no Antigo Testamento. Irmãos, o lugar da presença do Senhor é esse lugar. Quarta-feira que foi muito forte, quando mais uma vez aquele sentimento, o Senhor falando assim, parem de brincar com esse lugar, parem de brincar com aquilo que eu estou fazendo nesse lugar, tira a sandália dos pés, porque este lugar é santo, e é onde Deus mostrava que tinha aqui vestes brancas, e diziam, vocês podem trocar agora, tira que vocês estão disponíveis, as vestes que podem ser trocadas. E é isso, irmãos, é isso que tem acontecido nesse lugar. Quantas vezes a gente sente tão forte a presença de Deus, que o coração chega a tremer. Oh, Senhor. Eclesiastes 5:1, Salomão está dizendo com conselhos ali, Salomão na sua velhice, depois de errou muito, que se arrependeu, ele olha para trás e muitas coisas ele vai ver que é só ilusão, que foi vaidade. Então são conselhos de alguém que já viveu o bom, que caiu e que se levantou e está olhando para trás e trazendo conselhos para nós. Eclesiastes 5:1, ele diz, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, que fazem mal sem se dar conta. Irmãos, Deus está falando com a gente hoje, e não vai ser mole. Mas é aquele que nos ama, que tá esperando de nós uma resposta. Que está esperando de nós uma resposta. Então nós precisamos guardar o nosso pé antes de entrar na casa do Senhor, porque assim, torna cuidado para você não escorregar. Esse lugar é santo, repito, não é esse piso que tem até umas manchinhas que é santo, é o lugar da reunião da presença, é o lugar da reverência do Senhor. Começando esse lugar, nós marcamos um horário para um encontro com o Senhor. Esse horário é às 10 da manhã, ou às 8 da noite, ou às 9 da manhã. E a gente vai levando assim, irmãos, achando que as coisas são normais. Mas não é normal, porque se você for chamado por uma audiência, você não vai chegar atrasado, senão você vai tomar prejuízo. Se você tem um trabalho, você não vai chegar atrasado, senão você vai perder as horas, ou você vai perder o domingo. Se você tem uma consulta que você esperou alguns meses por ela, você vai chegar antes, que você não pode perder aquela consulta. Se você comprou um ingresso de uma banda famosa, de um pregador famoso, e você quer pegar o melhor lugar, talvez você vai 5, 6 horas antes para pegar um bom lugar. Mas no encontro a gente não dá muita importância, no lugar do encontro. Então, irmãos, acidentes acontecem. Episódios raros acontecem. Você pode furar um pneu, você pode estar vindo na rua e teve um acidente na Anchieta, na Goiás, não sei, atrasou. Estava saindo, o bebê passou mal, vomitou, teve que trocar a roupa. Isso acontece. São esporádicos. Mas eu não acredito que todo culto vai acontecer alguma coisa. Então, aquele que é santo, irmãos, é o horário do encontro da noiva com o noivo. O noivo marcou um encontro, eu estou esperando vocês às 10 da manhã no domingo, porque eu quero me revelar para vocês. Eu estou esperando vocês às 10 da manhã do domingo, porque eu tenho uma palavra do meu coração para vocês. Então, o meu horário não é 10h10, não é 10h15, não é 10h20. Eu não posso desprezar o horário do encontro com o noivo. Eu não posso desprezar aquilo que o Senhor está falando, irmãos.
A reverência. A reverência. Oh, rabaste cantaramana. Na igreja que eu me converti, se a gente chegasse atrasado, era no segundo andar, assim, subir a escada. Você só podia entrar. Entrou, estavam lendo a leitura do primeiro. Não podia entrar no salão. Ou estavam orando, não podia entrar no salão. Que hora você podia entrar no salão? Depois que leu a palavra, depois que orou, aí os irmãos levantaram para louvar, e você entra bem para não chamar atenção, e fica ali. Todo mundo era barrado na escada, que chegava atrasado. Porque é o lugar da santidade. Sabe, irmãos? E às vezes aqui já começou, tem alguém aqui orando, aí o irmão chega. Ei, esse negócio está me atrapalhando. Ei, tudo bem? Como é que foi a semana? Vamos tomar um café aqui, irmãos. E as irmãs já estão aqui. Santo. Esse lugar é santo, irmão. Esse lugar é santo. Esse lugar é santo. Não é santo de quando começa as cadeiras para cá e ali é o lugar do pátio. Não, esse lugar é santo. Passou pelas portas, já começou um encontro com o noivo. Já começou o encontro com o noivo. E se você chegou atrasado por causa de qualquer situação, que está tudo bem, mas chega na miúda. Oh, Senhor, é o lugar da tua presença. É o Deus que quer fazer grandes coisas, que está nos chamando para esse lugar, irmãos. Então não é hora de movimentar, não é hora de bater papo. Tem os irmãos que vão estar trabalhando, deixa os irmãos que estão trabalhando quieto. Os irmãos que estão trabalhando, deixa os irmãos que estão entrando quieto também. Em nome de Jesus. Reverência na presença daquele que é todo poderoso. Tira a sandália dos seus pés, esse lugar é santo. Guarda o teu pé quando você entrar. Abel e Caim, os dois vieram prestar culto para o Senhor, e a gente sabe que o Senhor só aceitou o culto de um. Estar aqui dentro não significa que o Senhor está recebendo o seu culto. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós. É o Deus que ama, que está nos chamando para um outro nível, irmãos. Vamos parar de brincar com essas coisas. Jesus, na sua época, quando entrou no templo, a gente sabe, ele pegou o rei e desceu tudo, ele virou mesa. Ele cirou aquele lugar. Você acha que isso não acontece aqui? Como será que Deus tem visto muitas coisas? Nós precisamos ter a consciência da presença, irmãos. Nós precisamos ter a consciência de quem a gente está adorando aqui, irmãos. Ele é digno. Ele é digno. O Pedro andou com Jesus há algum tempo, mas quando ele reconheceu quem era Jesus mesmo, que foi no dia da grande pesca, ele cai de joelho e ele fala: afasta de mim, porque eu sou um pecador. Ele entendeu a grandeza e a santidade de Jesus. E nós precisamos entender a grandeza e a santidade de Jesus. João Batista, quando falava dele, ele falava para os discípulos: olha, vem aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele é muito maior do que eu, ele é muito maior do que eu, ele é muito maior do que eu. E João Batista era um grande profeta do Senhor, e ele reconhecia a presença de Deus. O sacerdote Isaías, que Isaías era sacerdote, ele sempre oficiava no templo, mas um dia que ele vai entrar no templo, diz Isaías 6, que aquele dia foi diferente. Ele entrou para fazer o seu serviço no templo, mas ele viu a glória do Senhor no templo. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu que as abas do Senhor enchiam aquele lugar. Ele viu anjos que cantavam: santo, 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 santo é o Senhor. E aquela presença era tão forte que começou a ter tremer. O limiar, as portas, o batente começou a tremer aquele lugar. E a palavra de Deus diz que ele ficou com medo, porque ele viu a glória do Senhor. Ele falou: eu vou morrer. Ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. E a Bíblia diz que então veio um anjo e pegou uma brasa com uma tenaz do altar, porque Isaías falou assim: eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor, eu vou morrer. Mas a misericórdia, o poder e o chamado do Senhor para aquele profeta fez com que o anjo pegasse com uma tenaz, uma brasa do altar, e tocou nos seus lábios e diz assim: a sua iniquidade foi tirada,
Eu estou purificando você. E o Senhor em seguida faz uma pergunta: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi um homem que teve um encontro com a presença do Senhor. Ele viu a sua condição de pecador. Ele recebeu a misericórdia e a purificação do Senhor. E em seguida o Senhor fala qual era o propósito. Eu quero te usar, eu quero te enviar. Envia-me a mim. Entende, irmãos? Agora eu e você não precisamos ver que um alto e sublime trono nesse lugar, se bem que seria maravilhoso. Eu não preciso ver essas paredes tremer, se bem que seria maravilhoso. Eu sei que Ele está nesse lugar. Eu sei que a presença de Deus está nesse lugar. Então, quando eu entro diante dEle, eu tenho que ver: Senhor, como o Senhor é santo. Olha a minha condição. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. E o Espírito Santo que está nesse lugar vai convencer o seu coração, vai trabalhar no seu coração, vai tocar a sua mente, que às vezes está cauterizada, e vai mudar, vai tocar os seus lábios, vai tocar o seu corpo, vai tocar o seu coração. Mas Ele chama você para participar com Ele da missão. Você está disposto a avançar comigo? Você está disposto a santificar a sua vida? Você está disposto a entender que eu tenho algo que eu preciso e eu estou chamando você? Namaxeribas. É a presença do Senhor. A gente não pode se levar de qualquer jeito. A Bíblia diz que diante do Senhor, os anjos olham para Ele e falam: santo, 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 o tempo todo. Os anjos se prostram. Os 24 anciãos, eles tiram as suas coroas e eles jogam diante da presença do Senhor. É assim o culto no céu. É assim a adoração no céu. Os anjos e os anciãos reconhecem a presença do Senhor. Mas como que é o culto na terra? Como tem sido o nosso culto? Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, Ele ora e diz: assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. A nossa voz não se iguala à perfeição das vozes dos anjos. Nossos instrumentos não se igualam com os instrumentos que há no céu. A música do céu, a nossa música não se iguala. De jeito nenhum. As nossas coroas ainda estão. Mas quando a gente se rende com a nossa música, com o nosso 2, 3 instrumentos, com o nosso som mais ou menos, ou até sem som, ou quando a gente dobra o joelho, ou quando a gente se rende e diz: Senhor, o Senhor é tudo para mim. Ele inclina para ouvir e receber essa adoração que está no céu e na terra, quando Ele tem a mais perfeita adoração no céu. Um dia eu li algo que o autor falava, que acho que os anjos ficam assim: mas olha aqui o nosso, o que será? Como será? O que será que há de especial na adoração deles, que eles se inclinam desse jeito? É para isso que o Senhor está nos chamando, irmãos. Esse Deus é acessível. Ele é totalmente acessível. Ele é totalmente acessível. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. A gente pode entrar na presença do Senhor. Ele não é esse Deus que está longe, que não olha para nós, que não nos ouve. Ele é um Deus acessível. Então nós precisamos de reverência, nós precisamos adorar, nós precisamos reconhecer a presença do Senhor. Como tem sido o nosso comportamento na hora do louvor e da adoração. Mais ou menos o que eu já falei aqui. Abre Salmo 96, 7 ao 9. É óbvio, irmãos, que nem sempre o externo vai mostrar o que está dentro. Tem lugar que você vai ver que a pessoa vira pirueta, mas a vida é só misericórdia. Mas eu preciso adorar com o que está dentro e com o que está fora. Salmo 96, 7 ao 9. Tributai ao Senhor, a família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Sabe o que quer dizer tributai? Vem dessa palavra mesmo, tributo. É algo que eu vou pagar. É como se assim a glória dele é tão grande que eu vou trazer o meu tributo.
Ah, mas hoje eu não estou legal. Hoje eu estou meio triste. Irmãos, não tem a ver com o estado que você está. Tem a ver com quem Ele é. Tem a ver com quem Ele é. Então, ainda que na sua angústia ou na sua tristeza, levante a sua mão e entrega. Ainda que ali, naquele dia, quietinho, mas feche os seus olhos e faça. É o lugar da presença do Senhor, é o lugar da glória do Senhor, é o lugar que Ele está. Salmo 103 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, a minha voz, é as minhas mãos, é o meu prostrar, é o meu, às vezes aquele dia é um dia de reverência, mas é você e o Senhor ali. É você e o Senhor. É hora de adorar o Senhor. Não é hora de eu contar quantas luzinhas quadradas tem aqui. 4. Não é hora de eu falar, devia ter vindo com outra roupa hoje. Ninguém até agora falou que eu estou bonita. O que será que eu vou fazer para o almoço hoje? É adorar o Senhor, irmãos. É adorar o Senhor, é entregar ao Senhor. Se alguém falar, vem aqui na frente para adorar o Senhor. Estou com vergonha. Não, vem, Ele é digno. Vamos fazer uma dança, todo mundo vem. Ele é digno, Ele é digno. Quem aqui já foi em casamento de crente que tem balada? Como que os crentes se comportam lá? Aos passinhos. Nada contra. Você pode dançar. Mas por que na presença do Senhor é diferente? Porque com exaltação você sai no sapatinho. E quando a gente vai cantar e saltar o Senhor, eu não vou pular não. Não, irmãos, Ele é digno de eu pular, de eu me jogar, de eu me arrastar, de eu chorar, de eu mergulhar. Ele é digno. Então o meu temor está igualado à forma como eu adoro. Mas eu não gosto de pular, não estou falando isso. Eu estou falando para você expressar do seu jeito, para aquele que é digno. A hora do louvor e da adoração não é hora do café, não é hora da água, não é hora do WhatsApp, não é hora do Instagram, não é hora da rede social. É hora de adorar aquele que é digno e reina para todos sempre. Aquele que está nos chamando para algo glorioso. Aleluia, 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 aleluia. E como estão os nossos relacionamentos? Os nossos relacionamentos também refletem o nosso nível de temor ao Senhor. Como é que está na sua casa? Será que as pessoas da sua casa podem dizer que você é a mesma pessoa aqui do culto? Será que a sua esposa vê Jesus em você? Será que você vê Jesus na sua esposa? Será que os seus filhos veem Jesus em vocês? Como é o relacionamento do seu lar? Porque Jesus está interessado nisso. Ele não está muito também interessado se aqui for só uma performance vazia. E lá na sua casa não tem culto. E lá na sua casa não tem oração. Isso também revela o nosso temor. Os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos com os nossos irmãos revelam o nosso nível de amor, de temor e de adoração. Eu estou tendo compaixão do meu irmão. Eu estou liberando perdão para o meu irmão. Eu estou agindo com misericórdia com o meu irmão. Eu estou sendo generoso com o meu irmão. Como é o meu comportamento na igreja caseira? Deixa eu ver o que é mais barato aqui para eu dar hoje. Se você está passando uma situação financeira difícil, escolha o mais barato. Ou nem dê. Não é obrigado a dar. Aí todo mundo sabe qual é essa condição, porque ali deve ser um lugar de abrir o coração. Deixa eu ver o que é o mais fácil. Não, eu vou servir a mesa do meu irmão. Eu vou servir a ceia do Senhor. Eu vou sentar na casa da irmã Josefa aquele dia é a igreja do Senhor. Aquele dia é santuário de Deus. Aquele dia eu tenho que guardar o meu pé para entrar ali. Aquele dia eu tenho que tirar a sandália dos meus pés, porque é a presença do Senhor. Aquela mesa com arroz e feijão e linguiça é a mesa do Senhor. Deus está nos chamando, irmãos. É tempo dos nossos relacionamentos ser de verdade. É tempo da gente falar com o Senhor: Senhor, eu preciso melhorar os meus relacionamentos. Não pode ser de maledicência, não pode ser de avareza, não pode ser de egoísmo, não pode ser, irmãos, não pode ser. Eu preciso ser servo do meu irmão, porque Jesus, o título dele foi: eu servo de todos.
o servo de todos. Nós vimos aqui as Marias que vieram. Fomos ministradas o lava-pés. Foi isso que o nosso Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado fez na última ceia com seus discípulos. Ele tira a sua capa de mestre, ele coloca uma toalha e ele vai lavar os pés imundos dos seus amigos. E ele disse para nós que estava nos ensinando o que é servir em amor. Deus está nos chamando para isso, irmãos. E o Deus que nos ama está nos chamando para isso. E o que aconteceu? O que nós fizemos que nós paramos nesse lugar e não percebemos? Por que a gente, será que está com todo esse comportamento e a gente não percebeu? Por causa de ações e omissões. Ações, muita coisa que eu fiz que eu não devia fazer. Omissões, muitas coisas que eu devia fazer e eu não fiz. E talvez eu não vou ter tempo de falar tudo. Eu acho que eu vou só ler para não... Quando isso começou a acontecer, quando Jesus passou de ser a prioridade na sua vida, ele passou de ser um lugar na sua agenda. Jesus não é um lugar na nossa agenda, ele tem que ser o número 1. O primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor. Eu não vou se vai dar, eu não vou se eu estou com vontade, eu não vou se eu tenho desejo. Eu vou porque ele é digno e eu o amo. Ele é digno e eu o amo. Ah, mas hoje eu tenho pilates, mas hoje eu tenho isso, mas hoje eu tenho aquilo. Não, hoje eu tenho um compromisso com o Senhor. Não é de segunda a segunda. Nossa, mas então você está falando que é obrigado. Não é obrigado. É a oportunidade e a honra de trazer para Ele. E às vezes um outro motivo é o isolamento. Nossa, essa igreja está ficando exigente demais. Mas a mim não dá não. Eu vou adorar do meu jeito aqui. Eu não vou lá. Esse culto de quarta-feira é muito chato, é muito louvor. Eu vou ficar aqui, vou me isolar. E o isolamento é muito perigoso, porque nós não fomos chamados para viver isolado. Nós somos chamados para viver em coletividade. A cura, quando o corpo está junto. O corpo está junto, então a cura, irmãos. Cuidado, não se isole, nós somos igreja. Nós somos corpo. Ah, mas... é semelhante, eu vi um podcast do Douglas, que o Carlos me mandou. Me edificou muito, algumas coisas dessa última parte eu peguei de lá. É como comer. Eu vou fazer o que eu quero. Então, você sabe que aquelas coisas, você vai comer gordura, açúcar, tudo que não pode. Ah, porque eu estou com vontade, porque eu quero. E aí você vai omitir. O que você deve fazer, você não vai fazer. Você não vai fazer check-up, você não vai fazer exercício, você não vai comer saudável. Então, são ações e omissões. Um dia essa conta chega ou não chega? Chega. E assim são com as coisas de Deus. O que eu devo fazer, não, eu sou livre, não quero. E o que eu tenho, também não quero. Então, um dia, irmãos, a conta chega. E sabe qual é essa conta? A frieza espiritual. Aí, quando você vê, você nem percebeu, você está frio. Ah, porque eu fui faltando, porque eu fui orando menos, porque eu fui passando jejum até que eu não jejuo mais. Porque eu não tenho prazer de estar na igreja caseira, não tenho prazer. E aí as coisas vai te esfriando. Vai te esfriando. Aí a pessoa vai deixando de amar o que Deus ama. As coisas, as pessoas. E às vezes a gente vai se tornando um crítico. Ah, mas eu não vou... Aí, um monte de crítica. Mas, na verdade, sabe o que acontece? A gente está em crise de frieza espiritual. E aí a gente não consegue olhar para a nossa frieza. A gente consegue achar problema nas outras coisas. E hoje o Senhor está falando para a gente olhar para a gente. A gente vai esfriando quando a gente vai fazendo pequenas concessões. Ah, esse lugar aqui não é para eu estar, mas é só hoje. Aí na semana que vem, mas é só hoje de novo. Esse tipo de música aqui, essa letra não é para eu ouvir. Ah, mas só hoje. Essa roda aqui é uma roda de conversa que não é boa para mim. A menos que você entrou lá para pregar o evangelho ou para fazer a diferença. Glória a Deus. Mas se você entrou lá e ficou quieto um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco a palavra torpe não está na boca dele, está na sua também. E aí, irmãos, não tem jeito, vai esfriando, vai esfriando. A unção, a presença vai esfriando. Aí vai fazendo essas concessões. E logo esse lugar para você vai estar confortável. Tanto faz, você está em qualquer lugar. Eu me sinto bem. Tem lugar que você entra que você não se sente mal? Mas é necessário. A gente vai por amor, por respeito, é a família, é o nosso lugar.
vou para falar do Senhor. Mas quando esse lugar, onde Deus não está, começou a ficar confortável para você, você precisa começar a se preocupar. O Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não se assenta no conselho dos ímpios, não anda na roda dos escarnecedores, agora até não se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos abrir, vai. Rápido. Achei o... Bem-aventurado o varão. Lê aí alguém. Amém. Bendito o varão que ele não escuta o conselho dos ímpios. Tem gente que prefere ouvir o conselho daquele que não é crente, é seu amigo, seu parente, seu tio, sua tia. Mas esse conselho não é um conselho na palavra. Esse conselho é bom porque não confronta. Esse conselho fala assim, faz o que está no seu coração. Faz o que você for se sentir melhor. Seja feliz. Mas o conselho do meu discipulador, lá do meu líder, não é só confronto. Você está em pecado. Você precisa se arrepender. Você precisa perdoar. Mas esse é o conselho da palavra. Ouvir conselho de ímpio esfria. Enfim. Aí vai perdendo o prazer do lugar, das coisas de Deus, da oração. E tudo vai refletindo, irmãos. Como vencer? Como mudar? É o que eu falo desde o começo. O Senhor tem falado nesse lugar, eu preciso dar uma resposta para Ele. Eu preciso responder a Jesus com conserto e obediência. Pode vir no pessoal do louvor. Eu preciso vencer com arrependimento. Preciso me arrepender. O que eu ouvi e o meu comportamento é pecado, eu preciso me arrepender. Eu preciso viver a simplicidade do evangelho que a gente tem ensinado aqui. Você tem irmãos e alguns de confiança. Então vai para ele e confessa como você está. Confessa o seu pecado. Fala, eu estou fraco. Eu estou andando onde eu não deveria ter andado. Ora por mim. Me ajuda a sair desse lugar. E esse irmão vai te dar a mão e vai orar com você. E vai começar a ler a Bíblia com você. E vai mandar mensagens para você. Isso é viver o evangelho. E você vai se levantar desse lugar. Porque a gente tem que ter cuidado para a gente não ter uma fé demoníaca. O que é uma fé demoníaca? A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Então o diabo tem fé no Senhor? Ele crê e estremece na presença. Mas ele não obedece. A fé demoníaca que crê e estremece, mas não obedece. A nossa fé vai ser genuína. Em obediência ao Senhor. Mas eu não consigo. A graça de Jesus. Senhor, eu não consigo, me dá graça para vencer essa situação. Me dá graça para vencer esse pecado. Me dá graça para eu vencer a frieza. Senhor, vem me esquentar. Hoje eu quero me derramar diante da tua presença. Cola em quem te leva para mais perto de Jesus. Porque se você anda com quem está frio, você vai esfriar cada vez mais. Não estou dizendo para você deixar de andar, mas diminui a intensidade. Cola em quem está buscando, que você vai avançar. Nós tivemos aqui domingo algo maravilhoso, sábado, né, com as irmãs da Cátia. Na terça-feira ela veio buscar uma Bíblia esquecida. Chamou a gente para almoçar. Eu saí daquele almoço, querendo jejuar 7 dias sem parar. Porque de ouvir a minha amiga, de ouvir coisas normais que ela estava contando, eu falei, eu quero ser assim. Eu saí inspirada de um almoço que não foi uma pregação, não foi um estudo, mas foi uma vida que tem Jesus. Jesus está nos chamando para mais, irmãos, vamos ficar em pé. Jesus está nos chamando para mais. Quer vencer essa frieza? Se existe mágoa no teu coração, perdoe, mas perdoe de verdade. Abra o teu coração, acaba com essa raiz de amargura, porque isso está te fazendo sofrer. Talvez você ache que foram injustos com você. Chega hoje e fala,
Eu estou com isso no meu coração. Chega amanhã e fala, eu estou com isso no meu coração. Mas irmão, isso está te matando. Isso está matando a sua vida espiritual. Deus está nos chamando para adorar em espírito e em verdade. Adorar aquele que é digno. Volta a orar. Ah, mas eu não tenho palavras. Irmão, se coloca ali diante do Senhor. Só fala assim, Senhor, eu estou tão longe que eu não sei nem como orar, Jesus. Olha o meu estado, isso já é oração. Olha a minha fraqueza, Jesus. Olha a minha frieza, Jesus. Eu preciso de ajuda, isso já é oração. Ainda que você passe um mês falando, Senhor, olha o meu estado, eu preciso de você. Ainda que a sua oração seja de 1 minuto todo dia, mas dizendo, Senhor, eu preciso de você. Mas eu tenho certeza que se você começar, não vai ser só de 1 minuto. Isso vai aumentar, porque a presença de Deus vai encher aquele lugar. Volta para ler a Bíblia, mas eu perdi. Volta de onde você parou. Jesus quer se revelar para você nas Escrituras. Volta a fazer o jejum te aproxima de Deus, vai aumentar a sua sensibilidade. Jesus quer falar mais audível para você, mas a carne está imperando demais. Vai para o jejum e Deus quer falar. Hoje Deus está esperando de nós uma resposta. Hoje Deus está esperando de nós uma resposta. Oh, Jesus, vai fazendo a sua oração aí. Eu não sei o que você precisa orar, o que você precisa se arrepender, mas naquilo que o Senhor falou, vai fazendo a sua oração. É um chamado do Senhor para nós respondermos. Oh, Jesus, ore ao Senhor, ore ao Senhor, peça ajuda do Senhor para retomar. Nós precisamos honrar aquele que nos amou, que nos ama até o fim. Aquele que quer passar a eternidade conosco, aquele que nos mandou uma carta aberta. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Se você desejar vir aqui à frente, dobrar os seus joelhos, venha. Oh, Jesus. Nós não vamos orar um por um, esse daqui é você e Deus, só para você dobrar diante do Senhor. Oh, Jesus.